Questões temáticas: autoridade e participação. Nessa questão, o Sínodo nos propõe refletir que uma igreja sinodal é uma igreja participativa e corresponsável. Vejamos a caminhada que a gente já fez até agora. Refletimos sobre os nossos companheiros de viagem e aqueles que deixamos de fora dessa caminhada. Refletimos sobre a necessidade de ouvir aqueles que caminham conosco, os de dentro e os de fora da nossa igreja particular, da nossa igreja local, da nossa comunidade. Refletimos sobre a importância de ouvir os leigos, os consagrados, os jovens, as mulheres, as minorias, os contextos social e cultural. Refletimos sobre a necessidade de identificarmos preconceitos presentes na nossa igreja, local e particular, na nossa comunidade, que nos impedem de ouvir. Refletimos sobre a importância de tomar a palavra, do anunciar com parrésia, sobre os meios de comunicação social. Refletimos sobre tudo isso até agora. Sobre o celebrar, principalmente centrado na palavra e na Eucaristia. Sobre a importância da participação dos fiéis na liturgia e na função de santificar. Refletimos sobre a missionariedade de todo batizado, a nossa corresponsabilidade, de como é importante apoiar aqueles que missionam, realizam a missão, missionar. Discernimos sobre e onde, como devemos missionar. Refletimos sobre o diálogo da igreja e na sociedade, sobre como resolvemos as divergências, os conflitos, as dificuldades nesse diálogo. De uma forma mais ampla, como é importante a colaboração entre as dioceses, entre as comunidades religiosas e as associações laicais. Tudo isso nós refletimos até aqui. Sobre a importância de se dialogar com a sociedade no contexto da política, da economia, da cultura, enfim, de todos os segmentos da sociedade. Refletimos sobre o diálogo com outras confissões de fé cristãs, isso é, o ecumenismo. Uma longa jornada, uma longa caminhada. E olhando para frente, olhando adiante, somos convidados a refletir sobre a igreja sinodal que nós devemos ser. Nesse aspecto, cabe olharmos de toda essa caminhada, para a gente colher de toda essa caminhada a compreensão de que estamos nessa busca, de como nós estamos nessa busca. A igreja sinodal deve ser participativa e corresponsável. Comunhão, participação e missão. Precisamos construir as estradas para isso. E isso implica que a gente identifique objetivos a serem cumpridos. É necessário uma coordenação dessas ações. Como estão sendo realizadas essas ações? Como é a coordenação, Como ela é exercida em nossa igreja particular? Quem nos guia nessa tarefa dentro da igreja particular, dentro da nossa igreja local, dentro da nossa comunidade? Como é que essa coordenação ela é exercida? Como é que ela é partilhada no sentido da corresponsabilidade?
responsáveis juntos, né? Corresponsabilidade, né? Partilha na responsabilidade. Como é que ela é partilhada? Como é que essa autoridade, né? Essa coordenação, como é que ela é partilhada? Como é que os leigos são inseridos nessa tarefa de guiar? Ou seja, né, que eles partilham, né, participam dessa responsabilidade. Somos batizados, todos batizados. A igreja sinodal é uma igreja onde envolve todos. Sínodo significa caminhar junto. A gente tem acompanhado e compreendido essa palavra, né, ao longo de toda essa jornada que a gente fez. Então, sínodo significa caminharmos juntos, caminhar juntos. Sinodalidade expressa a participação e a comunhão em vista da missão. Então, sínodo, caminhar junto. A sinodalidade é essa comunhão e essa participação. Se a gente caminha junto, a gente está em comunhão, a gente participa, né, em vista de um objetivo maior, né, o objetivo da nossa missão, missão da igreja no mundo. Nossa igreja particular certamente possui organismos de sinodalidade, de comunhão e participação em vista da missão. Ou seja, organismos, organizações, né, que promovem a participação e a comunhão, né, de todos aqueles que são os nossos companheiros de viagem e que se esforçam, né, são organismos, organizações que se esforçam para incluir aqueles que ainda não estão conosco nessa caminhada. Como esses organismos funcionam? Você conhece algum? Você já se interessou de conhecer esses organismos que estão presentes e compõem a nossa igreja particular? Que frutos essas experiências desses organismos de sinodalidade geram? Elas são fecundas? Se você não conhece, busque informações. Conversa com seu pároco. Busca as informações dentro da sua diocese, dentro da sua arquidiocese. E em nossas igrejas locais, né? Se a gente pensar nesse contexto dos organismos de sinodalidade, se a gente pensar nas nossas igrejas locais, na nossa paróquia, na nossa comunidade, né? A nível de pastorais e serviços, são organismos de sinodalidade. Uma igreja sinodal, se nós desejamos ser essa igreja sinodal, só é possível ser se compreendemos nosso lugar nela, nessa igreja sinodal, se a gente compreende o nosso lugar como batizados. Nossa responsabilidade, né, como batizados, nossa participação como batizados. Uma igreja sinodal é uma igreja missionária. É uma igreja que vive a sinodalidade, que escuta, que discerne, que participa, que ora, que vive a comunhão, a participação e a missão. Que vive em comunhão, em participação e em missão.